Eu sou a professora Simone dos Santos e vou fazer uma série de 8 vídeos acompanhado de textos falando a respeito dos seguintes assuntos: a escolha do tamanho correto do instrumento para o seu aluno, a utilização da queixeira e espaleira, a colocação do instrumento na posição de descanso e na posição de tocar, tanto em pé quanto sentados, a colocação da mão esquerda no instrumento, 10 exercícios para manter a boa postura, atividades para os alunos iniciantes, como ensinar as primeiras ligaduras, dicas para professores sobre a apreciação musical e sobre a estrutura das aulas. Olá! Este vídeo vai ser para eu falar um pouco sobre exercícios para fazer principalmente com os alunos iniciantes. Também tem nessas atividades algumas coisas meio do imaginário, do lúdico e alguns jogos também, porque eu acho que isso é muito importante dentro da sala de aula, principalmente para crianças e jovens. Às vezes a pessoa entende muito rápido quando você faz uma brincadeira, um jogo, ou estimula através do imaginário, tá? Então vamos à primeira atividade. A primeira atividade a gente não precisa de nenhum instrumento, é simplesmente para consciência corporal. Essa atividade para consciência corporal é porque a gente sabe que todos os alunos têm educação física, por exemplo, no colégio, mas muitas vezes a educação física é simplesmente jogar bola. Então eles não têm o consciente do corpo realmente, e isso é muito importante na hora de tocar. Você diz para o aluno, esse movimento parte do cotovelo, e aí a criança diz, onde é o cotovelo? Né? Então, esse primeiro exercício é do movimento dos braços. Então, eu gosto de movimentar em primeiro lugar o braço partindo aqui do ombro, né? Então, o aluno vai fazer um movimento giratório do braço partindo do ombro. Então, você pode fazer esse movimento, vamos dizer, 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro, né? Às vezes o aluno você precisa fazer simplesmente levantar e abaixar o braço para ele entender que o movimento parte daqui e não daqui, tá? Quando a gente faz isso, eu falo muito sobre o moinho, né? Sobre às vezes já até o catavento, aquele que eles conhecem, que gira. Então a gente vai girar como se fosse isso, né? Também, logo depois disso, a gente vai fazer, então, um catavento menor, que vai partir do cotovelo. Então, esse giro aqui também é a mesma coisa. 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro lado, cuidando para não dobrar o pulso. Esse movimento, às vezes a criança tem que segurar o cotovelo e aí fazer o movimento, porque muitas vezes ela não consegue fazer esse movimento aqui, embora pareça ser uma coisa muito simples. E aí vem a outra parte, a outra articulação, né, que é o pulso, tá? A articulação do pulso, tanto para um lado quanto para o outro lado. É claro que você pode fazer os dois braços juntos, mas o que acontece é que muita criança não consegue fazer. Então você faz primeiro com um, depois com o outro, né? E aí você pode dizer, não, mas o outro você não vai usar tanto isso, mas realmente não é só pelo utilizar, é pela consciência corporal da criança. Tá? O outro exercício que a gente faz é com relação ao dedilhado, tá? Às vezes a gente chega a ter alunos em sala de aula que não reconhecem os dedos como articulações. Pode acontecer de conseguir articular muito bem os dedos, de um modo geral, todos juntos, mas quando vai fazer cada um separado, isso não acontece. Então, simplesmente fazer a articulação do dedilhado, dedo 1 articulado, né? Dedo 2 articulado, a articulação mesmo, bater o dedo no polegar, tá? Eu sempre peço para eles ouvirem que cada dedo tem um som. Então, colocar perto do ouvido e ouvir o som de cada dedo. E aí eles vão dizer, nossa, professora, o meu dedinho é muito fraquinho.
eles mesmos vão perceber que cada dedo tem um tipo de som diferente pelo tamanho do dedo e pela força da mão, tá? O próximo exercício tem a ver realmente com a numeração do dedo, né? Com crianças bem pequenas, eu gosto de fazer, por exemplo, um óculos com o dedo 1. Então, você vai fazer um óculos assim, com o primeiro dedo. Relaxa, segundo dedo, óculos do segundo dedo. E assim você faz com cada dedo, relaxa e faz cada dedo. E aí você chama os dedos pelos números, né? Óculos com o quarto dedo. Aí você pede para a criança o quê? Relaxar a mão, esconder, prepara sem olhar o óculos com o terceiro dedo. Pronto, agora! Aí quando coloca, muitas crianças têm numa mão o dedo 1 e na outra mão o dedo 3. Né? Então é uma atividade simples, mas que você vai até se surpreender em ver que muitas crianças não têm bem definido, né, para conseguir fazer isso escondido, tá? E assim você acaba conseguindo que elas tenham bem essa articulação e que elas consigam, através dessa brincadeira, né, entender qual é cada dedo para poder utilizar na hora de tocar. O próximo exercício, eu gosto de fortificar a articulação dos dedos, né? Então, não só fazer essa articulação assim, mas também ficar preso e dobrar a primeira articulação do dedo, onde tem entre a primeira e a segunda falange, né? Então, dobra várias vezes em cada um dos dedos, tá? Isso é um pouquinho chato, porque muita criança não consegue dobrar essa articulação, tá? Mas eu acho importante porque isso acaba fortificando cada um dos dedos, né? Às vezes, na hora de colocar o dedo no instrumento, terceiro e quarto dedo, às vezes a criança não consegue colocar na corda realmente. Então, isso faz com que os dedos se fortifiquem. Isso pode ser feito no instrumento também, mas eu acho importante fazer assim separadamente. O próximo exercício é para a gente fortificar a mão esquerda. Então a gente vai colocar um instrumento para tocar e a gente vai fazer pizzicato com a mão esquerda, com o dedinho. Por que com o dedinho? Porque com o dedinho colocado para fazer o pizzicato, a mão do aluno vai ter que fazer a posição correta, tá? Às vezes é muito difícil para o aluno conseguir fazer essa posição, né? Muitos deles colocam a mão e acabam que ficam com a palma da mão virada para fora, né? Ou até com a palma virada para o rosto. Então, para manter essa posição correta, esse exercício auxilia muito, porque ele fortifica o músculo da mão, tá? Se você vai fazer pizzicato na primeira posição, é um pouco difícil, porque as cordas ficam muito juntas na primeira posição. Então eu peço que a mão suba um pouquinho, só para fazer esse exercício, tá? Outra coisa que eu peço é que o aluno segure o instrumento por aqui, porque às vezes no intuito de fazer o pizzicato, ele sem querer deixa o instrumento cair. Então, colocados nessa posição, a gente vai fazer 4 pizzicatos em cada corda. A gente também vai cuidar com a posição do cotovelo, que vai se modificar em cada corda, né? E isso do cotovelo a gente pode também exemplificar fazendo assim, simplesmente passando o pizzicato em todas as cordas. Isso pode ser feito na primeira posição também. Com isso a gente vai fazer o movimento do cotovelo esquerdo e com a boa posição da mão. O próximo exercício é para relaxar o polegar esquerdo. Então, você vai colocar um instrumento para tocar e eu vou colocar aqui no instrumento o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3.
pode ser na primeira corda, tá? Mas o mais importante é que tente não fazer pressão. Então eu vou mostrar para vocês aqui atrás o que é a intenção. A intenção é que a gente faça uma dança do polegar, eu chamo, né? Então você vai fazer isso com o polegar, só esfregar o polegar aqui no braço do violino, tá? Ou da viola, né? Para relaxar esse polegar com os dedos colocados, tá? Então coloca a mão, aí coloca o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3 e faz a dança do polegar, para tentar relaxar um pouco o polegar esquerdo. O próximo exercício é com relação ao arco. Você faz a posição do arco corretamente, prepara o arco com a ponta virada para cima, para que ele não fique muito pesado, e faz exercícios de movimento com o arco, tá? Pode ser o exercício de movimento de círculo nesse sentido, que ele vai utilizar. Esse círculo pode ser um círculo grande, como pode ser um círculo pequeno. Se as crianças são pequenas, né, então eu não faço simplesmente círculo grande, círculo pequeno. Eu faço exemplos de círculo. Então, uma bola de basquete, né? Uma bola de vôlei, uma bola de ping-pong. Ou eles adoram exemplos com frutas, né? Então, uma melancia, né? Um melão, uma maçã, uma uva, eles inventam mil e uma coisas, né? A outra questão é simplesmente baixar o arco e levantar, né? Simplesmente fazer o exercício para cima e para baixo, para os lados, tá? Para quê? Para que a postura do arco durante todo esse período seja colocada e fique naquela postura. Então, arruma de novo, vê se a mão tá ok, né? Eu chamo a mão do arco de o piloto do arco, né? Então, olha o piloto do arco para ver se ele tá pilotando bem, para ver se tá tudo bem com o piloto, ver se ele tá bem colocado. E aí você faz esses exercícios com movimentos que você pode criar na hora da aula para que a mão fique realmente parada. Outro exercício para o arco. Você vai posicionar a mão bem certinha e vai precisar de um copo descartável, tá? Vai pedir para os alunos se posicionarem em grande círculo e vai colocar o copo no arco de um dos alunos. E quando você disser que pode seguir, então o aluno do lado vai pegar com o arco dele e vai passando adiante com o arco, né? O copo. A ideia é que durante todo esse processo a mão dos alunos permaneça na mesma postura. Esse é o objetivo do jogo, que eles permaneçam na posição correta de tocar. Você pode fazer um fundo musical durante esse jogo. Por exemplo, se você vai tocar uma escala, você toca uma escala ascendente para um lado e vamos dizer que tenha passado todo o círculo e feito mais meio círculo. Aí você diz, olha, vocês foram muito devagar, então agora vocês vão fazer ponto para vocês se vocês conseguirem dar 2 voltas. Se não chegarem a completar 2 voltas, o ponto é meu. Aí vamos dizer, né, que o professor ganha. Então, 1 ponto para o professor, 0 para os alunos. Vamos tentar mais uma vez. Aí fica 1 a 1 ou 2 a 1, né? Aí você vai ver quem é que vai ganhar. Esses jogos e atividades que a gente propõe é para que todas essas coisas se tornem um hábito. Então, como é que a gente transforma uma ação em um hábito? Através da repetição, né? O hábito de escovar os dentes, ele se tornou um hábito porque foi repetido inúmeras vezes. Coitada da mãe, né? Que todos os dias que tinha que dizer vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. E acabou que aquilo se tornou um hábito. A gente quer que a boa postura do arco, por exemplo, o aluno, ao pegar o instrumento e o arco, se torne uma boa postura. Para isso, a gente precisa repetir conscientemente. Isso é, o aluno precisa pensar em como ele está fazendo aquela repetição, tá? E a partir dessa repetição constante em sala de aula, ele vai acabar repetindo também em casa daquela forma. Para a gente conseguir repetir em sala de aula muitas vezes uma mesma ação, a gente precisa ser realmente muito criativo, né? Por isso tem essas ideias que a gente está dando, eu estou dando algumas ideias aqui, outros professores também,
né? E você pode também inventar suas próprias ideias para ser criativo em sala de aula e poder repetir muitas vezes. Agora então, vamos falar de uma repetição muito importante no início do aprendizado. A gente quer que no início do aprendizado o aluno tenha o hábito de tocar com o arco no ponto de contato central entre o espelho e o cavalete. Para que isso se torne um hábito, a gente precisa repetir muitas atividades, sempre utilizando ali e lembrando ao aluno, né? E o aluno também consciente de que ele vai estar fazendo aquele exercício para isso. Então, nesse momento, eu peço para que eles formem duplas, sendo que nas duplas, um aluno vai ter o violino e o outro aluno não vai ter nada na mão. A gente escolhe uma coisa para tocar em conjunto, para quem tem um instrumento, e o outro da dupla vai ficar observando se o arco do colega está indo no ponto de contato certo ou se ele escorrega. Então, a tendência nesse início é que o arco vai escorregar para cima do espelho ou para cima do cavalete. O mais comum é que acabe escorregando realmente para cima do espelho. Então, vamos dizer que a gente escolheu lá a escala de Ré. Todo mundo que tem o violino vai tocar a escala de Ré. Vamos dizer que o arco escorregou para o espelho. Se o arco escorregou para o espelho, o colega que não tem nada, não está com o violino, vai bater uma palma. Só uma palma, não é para aplaudir o amigo, né? É para bater uma palma, para avisar o colega, ó, teu arco escorregou, você não está prestando atenção. E aí o outro não para de tocar, ele tenta retornar o arco para o ponto de contato central. E toda vez que o arco escorregar, o colega vai dar uma batida de palma. Depois a gente inverte, né? Quem estava com o violino vai bater a palma. Você, como professor, deve escolher uma peça fácil para eles tocarem. Assim eles vão ficar podendo observar bastante o arco. Agora nós vamos falar um pouco da memorização. Quando a gente está iniciando o processo de ensino, a gente quer trabalhar mais vezes um mesmo trecho para que o aluno consiga memorizar a sequência das notas. Então vamos dizer que a gente esteja trabalhando Brilha, Brilha, Estrelinha. E a gente vai querer repetir muitas vezes a música toda para memorizar qual é a sequência das notas. E os alunos não estão querendo repetir muitas vezes. Então a gente pensa em uma brincadeira. A gente vai chamar um guia lá na frente. Vamos dizer que nesse dia a gente chame 3 alunos, um de cada vez. A gente demonstra a primeira vez, o professor demonstra, e vai ser assim, você está lá tocando o Brilha, Brilha, e todos deverão seguir o guia que está na frente. Então o guia está lá tocando a música, e em um dado momento ele levanta a voluta do instrumento, ou abaixa a voluta, levanta uma perna, vira para um lado, e todos deverão seguir os movimentos do guia. E aí, quando aquele guia terminou, você chama outro alguém. Então, com isso, você vai estar repetindo a música várias vezes e as crianças vão estar brincando. Essas foram algumas ideias de atividades para que você, professor, possa fazer com os seus alunos iniciantes. Muito obrigada!